Alô, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live, eu e a Cris, com uma pergunta, criança pandêmica, né? O título da live era Criança Pandêmica, né? Uma afirmação, mas a gente precisou adiar, acho que há 15 dias atrás, a live, porque eu não estava bem e estava sem voz, não ia conseguir conversar com vocês. A Cris entrou aqui, deixa eu chamá-la. E aí, nesse ínterim, a gente fez até uma alteração do nome da live. Como que eu convido a Cris? Convidar. Enquanto a Cris entra, eu vou contando para vocês que a gente, né, planejou essa live. Oi, Cris. Oi, tudo bem? Bem? Dá para me Eu estava escutar? explicando, né, que a gente planejou essa live num circuito de lives sobre infância do Projeto Sementes no mês de outubro, né? Sim. Mas como eu fiquei sem voz, eu não ia conseguir fazer live, né? A gente adiou, e aí Aham, a gente não tinha uma data em outubro, estamos fazendo dia 4 de novembro. Então, sim. bom, para quem não me conhece, eu sou a Andreia, né? Psicóloga, psicanalista, trabalho com infâncias há 20 anos, né? Sou mãe de 4 crianças e fundadora do Instituto Florescer, coordenadora de alguns dos trabalhos que acontecem aqui. E a gente vai conversar desde o perfil do Instituto Florescer com o perfil do Sementes, que é um projeto que é o braço do Florescer, né? O Florescer, a gente brinca, né? O Florescer gerou sementes, né? E o Sementes é o nosso braço de pensar a infância, né? E a Cris, que eu acho que logo se apresenta, Uhum. ela vem equipe do Florescer, é psicomotricista relacional, professora, enfim, ela se apresenta e nós vamos então dialogar hoje sobre a criança pandêmica. Cris, fica à Isso. vontade para se apresentar. Obrigada, André. A gente começou então, né, essa parceria, assim, e eu adorei a ideia dos sementes e acho que tem tudo a ver com a psicomotricidade relacional, né? Então, minha primeira formação, eu sou bióloga, sou professora, trabalho com a infância já aí há uns 15 anos, essa primeira infância. Tenho, né, a especialização e a formação em psicomotricidade relacional, estou trabalhando ali no Florescer junto, né, fazendo essa parceria. E aí a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que está, né, em pauta com muitos lugares, né, na clínica, nas escolas. Então a gente está junto aí para falar um pouquinho sobre esse tema da criança pandêmica, né? É bom, e essa, a gente vai lembrar que essa live vai ficar gravada depois, vai subir no canal do YouTube, tá? Então, quem puder assistir agora pode acessar depois. E como a Cris diz, né, esse é um debate que está em pauta porque as pessoas estão se preocupando, né, com o que está acontecendo, como a gente tem sentido as crianças. Colocamos essa interrogação nesse ínterim aí, né, de criança pandêmica para criança pandêmica, porque a gente sabe que a gente vai ter manifestações de diversas formas, né, e crianças que, na verdade, não alteraram tanto assim sua rotina, além de ficar longe da escola, né, continuarem tendo algum convívio social, né, num extremo, e outros em outro extremo a gente tem crianças que ainda estão desde o início da pandemia, desde março de 2020 até hoje, fora da escola, né? Uhum. Sem convívio social, totalmente isolados, né? E no meio desses dois extremos aí, a gente vai ter um monte de crianças que foram retornando à escola durante o ano de 2021 e foram apresentando os tais comportamentos, os sinais ou, né, de preocupação que foi levantando esse debate sobre a criança pandêmica, né, Cris? Isso. Você quer falar uma coisa? Não, é exatamente isso, porque a gente estava discutindo, né, conversando sobre essas questões, e eu também trabalhando na escola e na clínica, a gente começou a perceber
o quanto isso estava em pauta, né? O quanto as crianças vinham com essas questões de dificuldade de socialização, né? Algumas fobias, algumas manias também, ansiedade, muitas crianças com ansiedade. E aí a gente começou a se questionar, né? Isso realmente vem da pandemia, né? É esse afastamento só do social? Ou o que está acontecendo, né? Se isso é uma consequência, a gente vai ter, eu acho que ainda vai ter ainda algumas consequências, né? Porque algumas crianças ficaram um tempo reclusas com as suas famílias, assim como outras que não, né? Que já os pais tinham que trabalhar, que continuaram no movimento, mas a gente consegue ver essas duas diferenças, assim, o quanto as crianças que ficaram mais reclusas e agora estão voltando, né? Para o social, para a escola, para sair, e outras que já tinham esse movimento um pouquinho em casa, né? Então, eu acho que por isso que a gente até pensou, né? Esse ponto de interrogação aí de qual era essa consequência. Né? E de também problematizar a coisa de que a gente vai dizer da criança pandêmica, mas a gente também precisa apontar para a saída desse lugar, né? A gente sabe, claro, que tem efeitos sobre a Uhum, subjetividade de todos nós ter passado pela pandemia, né? Estamos agora vislumbrando, né, uma diminuição do número de mortos, agora uma porcentagem da população vacinada que nos permite algumas incursões, né, de volta aos uhum, encontros, mas a gente sabe que ficamos aí por muito tempo, e o Brasil, inclusive, foi um dos países que mais ficou o tempo com a escola fechada, né? uhum, Mesmo as famílias que se organizavam de forma diferente, a escola voltou aqui no Paraná, né? Talvez em outros estados diferente, né? Mas uhum, aqui no Paraná as escolas voltaram no início desse ano. Tiveram aí algumas aberturas para atividades extracurriculares a partir do final de outubro do ano passado, né? Então, uhum, no mínimo, ficaram de março até outubro sem escola presencial e sem aula, no mínimo até o início desse ano letivo, né? uhum, sim, E isso marca, claro, marca as crianças escolares, mas a gente também vai falar de bebês, né? A gente sim, procura o escopo da live, a gente uhum, falar dos bebês que nasceram na pandemia, dos bebês que tinham nascido pouco tempo antes e passaram boa parte da sua vida, se não que a maior parte da sua vida uhum, na pandemia, uhum, né? Os impactos que foram acontecendo na família, a gente pensou em debater um pouquinho isso, né? sim, E fiz até algumas anotações aqui para não me perder, né? Que a Cris até falou da fobia, né? Eu acho que uhum, esse é um sinal, vou dizer aí, sintoma, entre aspas, né? De uhum, sofrimento que a gente tem se deparado com frequência, né, Cris? sim. Eu tenho percebido essa dificuldade, não só as crianças, né? Na verdade, até os adultos, o quanto essa dificuldade de voltar, né? Esse medo de entrar em contato com outras pessoas. Então, tem essas dois, né? Tem as crianças, a gente está vendo muito isso porque trabalhamos, né? Eu trabalho direto, né, com as crianças, mas os adultos também, né? Provavelmente você, né, André, que também trabalha com os adultos, sabe né, o quanto a gente está tendo essa dificuldade na vida adulta de entrar em contato com esse outro, né? Ou com o local fechado, enfim, agora que a gente está voltando, né, a realmente normalizar a nossa, né? Pelo menos eu, não sei. Então, começando a Eu também. ficar um pouco mais tranquila dentro com Eu outras também. pessoas. Já estou já mantendo algum contato em ambientes abertos, né? Encontrando amigos, né? Eu estou nesse patamar. Eu acho que tem pessoas que viveram de formas muito diferentes, né? E Sim. isso também é uma coisa que eu acho que impactou a saúde mental das pessoas, né? Duas coisas que você falou, eu já fiquei com vontade de pontuar, né? Uma Uhum. que é esse outro, né? Que antes o outro para nós adultos e para as crianças em geral, o outro ele era fonte de um tesouro, de encontro, Sim. de alegria, de potência, né? A gente
gostava de se ver, né? A maioria das pessoas, tem gente que não, né? Uhum. Mas e para a criança isso era muito importante, né? O encontro com a família extensa, com a tia, com o tio, com o padrinho, vovó e primos e tudo mais, né? E as outras crianças, o encontro das crianças com as outras crianças era assim, fonte de um tesouro, né? Então, Uhum. vamos entender que para a maioria das pessoas, sem querer generalizar, e a gente migrou rapidamente para que o outro fosse absolutamente ameaçador. Encontrar com o Sim. outro podia significar a nossa morte, né? Uhum. E significou a morte, né? A gente não Sim. está com isso negando as milhares de mortes que a gente teve, né? Uhum. Significou a morte de muitas pessoas, né? Encontrar com o outro tinha a possibilidade, né, de que houvesse a transmissão de um vírus. E lá no comecinho da pandemia a gente não tinha dimensão de como que era essa transmissão, então assim, o outro passa a ser absolutamente ameaçador, né? No Uhum. início a gente tem uma adesão muito grande, né, ao isolamento. A gente teve, né, ali em março, abril, uma adesão bem grande ao isolamento, e depois a gente começa a ter diferenças. Então, Uhum. esses dois pontos que eu queria marcar, né? Um, que daí essa virada do outro passar a ter uma significação ameaçadora, o que vai levar depois a esse comportamento de medo das crianças, né? Sim. Que pode ser entendido como fobia, mas ou Uhum. não, né? Esse medo que a gente fica de encostar no outro. Eu lembro quando a minha mãe veio, que ela veio dar um beijo no meu filho, e meu filho, mamãe, ela me beijou, né? O Uhum. beijo, o carinho da vovó, que seria algo, né, natural, botar entre Sim. aspas, da relação, passa a ser entendido, meu Deus, ela chegou perto de mim, né? Uhum. Esses comportamentos que a gente foi vendo as crianças adotarem, né? Adotarem a máscara, adotarem o álcool em gel, adotarem o afastamento, adotarem o medo de chegar perto, que a gente também teve, né? Sim. Mas lá, pelas tantas, na pandemia, a gente começa a ter uma diferença, né? E eu acho que faz um sofrimento muito grande para os adultos, que é a Uhum. falta de pacto social, né? Algumas Sim. pessoas entendendo que não tinha pandemia, que era só uma gripezinha, que Uhum. podia socializar à vontade, e outras entendendo que tínhamos que fazer o isolamento, e nesse movimento a gente puxa para os extremos, né? Sim. A gente não conseguia dialogar. Então, eu acho que dois elementos marcaram muito a saúde mental dos adultos e, Uhum. por consequência, das Das crianças, crianças. né? Uhum. Que essas crianças estavam ali, né, tendo como seu tesouro, Uhum. né, o encontro com adultos, por vezes com um só, por outras vezes com dois só, né, pai e mãe, ou mãe e vó, pai pai, mãe mãe, né? Uhum. Mas muitas vezes com um adulto só, né, Cris? Sim. A gente como viu crianças tendo uma pessoa para conviver por meses, né? É, Você queria falar? essa questão que você colocou, né? Um adulto e às vezes só adultos, né? E não ter esse contato com. Porque pra gente, como você falou antes ali, né? O adulto ter o outro, né? Querer socializar, isso faz parte da gente, não consegue ver sozinho, né? O outro faz parte da nossa história. E as crianças passaram, até quando você citou, né, crianças que nasceram na pandemia, que se desenvolveram esses 2 anos, né, durante a pandemia, muitas vezes tiveram contato só com essa figura adulta, né, só um adulto ficou uma coisa, uma simbiose ali, né, só esse, às vezes, porque só aquela adulta, às vezes crianças que têm só a mãe ou só o pai, né, ou só esses adultos. E agora que estão saindo, estão tendo contato com as outras crianças, né? Eles têm até essa. Você falou, ah, não, ela me abraçou. As crianças também estão tendo esse contato com as outras crianças, de olhar, meu Deus, tem outras crianças iguais a mim, né? Tem outro serzinho ali. Elas não sabem nem como lidar com essa outra criança, né? Não sabem nem será que eu abraço, né? E essa questão também de às vezes a criança não consegue estar com um brinquedo, não consegue dividir esse brinquedo porque o outro ficou ameaçador, como você falou, né?
ele tá ameaçador. E as crianças estão vendo isso nelas mesmas, né? Esse espelho delas pequenininhas, ver outras crianças agora que elas estão tendo, algumas crianças pela primeira vez esse contato, né? Se a gente for pensar uma criança que está com 1 ano e meio, né, 2 anos, e não tem uma criança dentro de casa, está só com esse adulto, e esse adulto não socializou, não, né, teve esse distanciamento maior, elas estão tendo pela primeira vez, ou ainda vão ter, esse primeiro contato, né, com essa criança. E esse outro realmente é assustador, né? Quem é você, né? Como que eu vou me enxergar nesse outro? Eu achei interessante também que esses dias na escola estava assim, as crianças também estavam retornando à aula, algumas crianças no presencial, e elas vieram correndo assim, abrindo os braços para abraçar, e elas pararam, opa, não pode abraçar, né? Então tem toda essa questão, né? Que, como você falou ali, o outro ficou, eu quero, né? Tenho necessidade desse contato físico, porque eu acho muito importante, né? O abraço, a criança ter essa aproximação, mas agora não, né? Durante muito tempo a gente tinha uma fobia com relação a isso, né? De não fica ali, Ao fica toque, distante, né? ao toque. E essa virada, né, de algo que seria tão rico, né, tão potente para uma criança e de fato bastante estruturante, né, das Uhum. relações dela, de como ela inclusive se vê, né, de repente esse outro passa a ter um caráter que, né, Dá de medo. absolutamente estranho, dá medo, claro Aham, que isso impacta. sim. E eu acho que outro impacto importante que a gente vai vendo, e aí, claro, a gente ouve muita história agora, né? Uhum, Na clínica, amigos, as pessoas contando como foi o retorno. O meu companheiro trabalha em escola, né? Então, uhum, desde numa grande escola, então me traz muitas histórias também. As minhas crianças também já estão na escola, né? E desses comportamentos assim, nossa, mas ele me olhou, né? A criança tá assim, né? sim. Como se o olhar fosse algo que invadisse, né? Perigoso, Ele né? nem o toque, né? Aham, Professora, tá me olhando. aham. Não quero ir, né? Quantas crianças, quantos adolescentes não queriam voltar Não para a queria escola, voltar. né? Uhum, Se fecharam, se isolaram, não queriam mais ver ninguém. E não com conforto, né? Com uhum, algum sinal de sofrimento, né? sim. Muitas crianças procurando clínicas por sintomas ansiosos, né? Por comportamentos que a gente percebe que tinha bastante sofrimento, né? E outra coisa interessante ali, né, que amplia isso, é que às vezes, até a Cris falou isso no áudio comigo hoje, Uhum, de manhã, quando a gente, né, se preparando, que é o fato da criança ter ficado também com um adulto que estava absolutamente sobrecarregado, sim. absolutamente esgotado, né? Uhum, Isso que é tão prazeroso da ausência, a alternância de presença e ausência, né? sim. Tchau, até depois encontro de volta. Ai, que lindinho, que gostoso, né? Isso que a gente vai tendo no nosso cotidiano, porque a mamãe sai trabalhar, o papai sai trabalhar, a criança vai para a escola, ou qualquer outra montagem aí, né? Mas que fazia uma separação, deixou de ter de um momento para o outro. O trabalho dos pais, não para todo mundo, mas para muitas pessoas, o trabalho dos pais entrou dentro de casa, Sim. né? E os pais então passaram a ter que cuidar das crianças, cuidar da escolarização das crianças, de botar Uhum, essas crianças na frente das telas, muitas horas, sim. né? Porque daí a hora que não estava na escola, botava na frente da tela também para poder trabalhar, Uhum, né? E às vezes não tinha nem espaço na casa para colocar essas crianças, e então era um tal de silenciar, porque eu estou na reunião, espero, estou na reunião, né? E isso, então, é um elemento a mais, né, Cris? Que sim. vai fazer a gente perceber muitas crianças sofrendo, né? Do ano passado para cá, a gente tem percebido na clínica muitos pedidos Uhum, relacionados a isso, com criança e adolescente sofrendo uhum, de tentar criar um espaço de separação dentro de casa, né? E às vezes não conseguir, e de quando encontrar nesse encontro com os pais esgotados e cansados
e exauridos, e sem falar das famílias que realmente viveram perdas, né? Porque não sim. foram poucas, né? Quantas famílias foram ficando órfãs, foram perdendo seus membros, e aí tiveram seus lutos, inclusive, totalmente atropelados pela falta de encontro, né? Com Uhum. velórios que não puderam acontecer, com encontros que não puderam ajudar a sustentar isso. Ou seja, se a gente vai trazendo elementos, tem coisa pra caramba, né? Foi sofrido. Eu, eu fiquei com vontade, devia ter feito, no começo da pandemia, eu tive vontade de fazer um diário, né? Eu não fiz, né? E às vezes agora eu olho para trás e penso, meu, como é que a gente viveu tudo isso? Que Sim, loucura! sim. De fato, eu não sei você, se você quer compartilhar, mas assim, eu entrei em sofrimento por muito tempo. Quando eu pude mandar as crianças para a escola, eu mandei porque eu assim não dava mais conta Uhum. de ficar com eles o tempo todo. Assim, eu precisava me separar minimamente, né? Eu estava num ponto de sofrimento e acho que as crianças também. E a minha família era contra, né? Quando eu decidi, minha família extensa, quando eu decidi mandar para a escola, não me apoiava. Uhum. E eu falava, eu preciso que essas crianças estejam com alguém que queira estar com eles Uhum. e que eu sinta saudade para também querer estar com eles. Uhum. Eu precisava ir, né? Quando decidi mandar para a escola, lá em fevereiro, foi assim porque não dava mais, era insustentável para mim, né? Outras pessoas achavam que é absurdo mandar, não é hora. E aí essa coisa do julgamento, né? Porque de repente você está mandando a pessoa do lado, tua amiga, tua irmã, tua cunhada, teu parente, tua prima, teus vizinhos não estão mandando e estão te julgando ainda, Uhum. né? Sim. Então, assim, quanto babado, né, Cris? Estou falando aqui. Não, mas é bem isso, assim, né, André? E essa coisa que você falou, realmente, estar em casa, né, com pais exauridos, a criança ali precisa de uma atenção. Não, não quer dizer que seja uma qualidade, né? A mãe e o pai estavam ali, algumas, como você falou, né? Algumas famílias, a criança estava também, tinha suas necessidades, o pai e a mãe, suas necessidades, né, de trabalho, de continuar o que não podia fazer fora de casa, dentro de casa, né? A criança pedindo atenção e tendo também que estar no online nessa tela, né? Nessa aula. E não significou uma qualidade de estar próximo, como você falou, precisa dessa ausência, né? Precisa sentir falta para ter esse retorno e que as coisas fiquem mais agradáveis junto, né? Então as crianças sentiram muito isso, o adulto também, né? De estar em casa, não estar perto, porque está ali, mas não estar realmente junto, né? Passar um tempo junto. Brincar com a criança, né? Dividir um espaço onde não seja o trabalho ou a aula, né? Então, isso eles sentiram muito essa falta. E a hora que as escolas realmente começaram, as crianças puderam ir para a escola, realmente aconteceu isso. Então, muitos pais exauridos que, por favor, né, eu preciso desse tempo também para eu trabalhar ou para respirar, né? Porque tem isso também. De ter esse tempo para parar um pouquinho, acalmar essa correria, essa agitação e viver alguns momentos ali, ou só no trabalho, ou fazendo alguma coisa também prazerosa para si, né? E as crianças também estavam nessa ânsia, assim, de querer se movimentar, né? E essa questão também da ansiedade, a gente via muito e vê muito isso, a ansiedade nos adolescentes, né? Mas essa ansiedade começou a ir para a infância mesmo. Então, de criança começar a roer a unha, né? De ficar puxando o cabelo muitas vezes, né? De essa questão, ou alguns tiques de mexer no nariz, mexer na orelha, mexer nas unhas, morder as coisas. Então, tudo isso são alguns sinais que pode ser dessa ansiedade, né? E as crianças começaram a desenvolver isso. Que a gente tem percebido muito agora, né? Alguns pais preocupados, e aí, né? O que eu vou fazer com essa criança, com esse tique, com esse nervosismo, com essa ansiedade? E também tem alguns adolescentes que, quando você falou dos adolescentes, que não querem sair ainda para esse social, né? Eu
tenho convivo com alguns adolescentes, dou aula também, né, para alguns adolescentes que eles não querem sair de casa, eles preferem ficar em casa porque eles se sentem mais seguros, porque não estão assim, sentem uma vergonha de estar nesse social. Então, isso trouxe várias questões, né? A gente está aí, eu acho que nessa onda ainda, tentando entender quais são todas essas consequências, né, para as crianças, para os adolescentes, né? Eu acho que você tem, né, uma galerinha em casa, assim, eu acho que você consegue ver, né, essa, esse conjunto, né, dessa infância, dessa pré-adolescência, da adolescência, né? Então a gente consegue ver muito nítido essa consequência em todas essas faixas etárias, né? Não sei se Sim. isso é E, percebido. e eu acho importante a gente ir pensando assim até de como a gente vai cuidar, né? Como que Sim. a gente vai cuidar disso, né? Que consequências a gente vai dar. Por isso também até que a gente fala criança pandêmica e bota uma interrogação. A gente não se trata de que a gente não esteja vendo os Uhum. efeitos de diversas formas, e até uma pena se a gente pudesse ter mais interação de ouvir das pessoas contando para a gente o que foram percebendo nas casas de vocês, até seria legal, seria rico, né? Uhum. De da gente dialogar, porque cada família vai contar coisas diferentes. Meu adolescente ficou assim, assado, minha criança ficou meu bebê, né? Na pandemia eu vi, né? Na clínica eu vi todo o processo, assim, de várias famílias, de primeira vez que levou na janela para ver os avós, né? Para ver priminho, como é que esses bebês foram reagindo, ou pessoas contando para gente de atrasos de linguagem, de Uhum. fechamentos que alguns estão fazendo. Então, assim, a gente sabe que tem efeitos, mas a gente também quer pensar assim, o que a gente faz para cuidar desses efeitos agora, sem que a gente precise patologizar isso, né? Uhum. Taxar como uma doença, como a gente está vendo assim, a rodo, né? A Uhum. rodo, criança sendo diagnosticada e medicada, sem que a gente olhe com o devido cuidado sobre isso Uhum. que aconteceu, né? Que sim, o sofrimento pode ter sido tão intenso que levou a um adoecimento? Sim. Não se Uhum. trata de não reconhecer que adoecemos, né? No Brasil, sobretudo, né? Não sei se Sim. vocês sabem, mas a gente tem tinha taxas comparativas de saúde mental e o Brasil reinava entre os países onde a gente tinha mais sofrimento psíquico, mais sofrimento em saúde mental entre todos os países do mundo, né? E provavelmente por conta da falta de laço social, né? Quando a gente entende que estamos todos pensando nisso coletivamente, quando a gente sente que tem um governo que está manejando para todos, mas a gente no Brasil tem uma divisão clara do discurso que a saúde adota e o discurso que o presidente adota, por exemplo, isso já causa um adoecimento. Porque sem entrar nem no mérito, não vou entrar no mérito mesmo, não tô afim, só porque não, né? Mas sem entrar no mérito, só dessa questão da minha saúde. Não vou entrar no mérito, mas assim, só das pessoas se identificarem com um discurso ou com outro e se depararem que, de repente, o resto da família pensava diferente, os vizinhos pensavam diferente, aquela sensação de confiar no pacto social ruía, né? Uhum. Ruía, causa sofrimento. Então, a gente, nossa, como ouviu isso durante a pandemia e como viu isso afetar as crianças e Sim. como agora a gente vai precisar cuidar disso, né? Uma das razões da gente ter retomado o projeto Sementes, começado com atividades presenciais no Florescer, ter inaugurado de volta com uma dança mãe-bebê e com uma atividade de psicomotricidade relacional, no momento que a gente estava com medo de fazer isso, né? A gente Uhum. veio, reuniu crianças, e a gente depois fica, será, né? Daí a gente fica monitorando para ver se ninguém pegou Covid, né? E por sorte a Uhum. gente tomou todos os cuidados e realmente não aconteceu nada, né? Uhum. Mas a gente foi fazendo isso, fazendo essa aposta, porque a gente vê que precisa cuidar, né? Sim. Desses efeitos, né? Vamos chamar essas crianças que estão com dificuldade no contato
que não estão conseguindo olhar, que não estão falando, que não estão querendo tocar. Vamos chamar essas crianças, vamos chamar essas famílias, vamos trabalhar com elas, vamos Uhum. conversar com esses educadores, né, Cris? Sim. Vamos conversar com os educadores que também foram angustiados, né? Quando foram chamados a voltar a trabalhar, se angustiaram. Depois, acho que passa isso, a gente começa a perceber que a maioria começa a gostar de ter voltado a trabalhar, Uhum. mesmo quando a gente está vivendo um caos da pandemia, né? Uhum. No primeiro semestre desse ano, que foi terrível, né? E faz mais uma parada, depois voltam, a gente percebe que os educadores vão se percebendo muito importantes, né, nesse Uhum. cenário, assim como os profissionais da saúde também, né, nesse cenário de cuidado mesmo, né, porque a escola passou só da função educativa para uma função de que os educadores começaram a perceber que eles precisavam cuidar para que um coleguinha pudesse olhar para o outro, Sim. né? Que pudesse ter algum contato social de volta, de que algum adolescente saísse, olhasse e Sim. pudesse falar um com o outro, né? Quantos adolescentes a gente teve notícia de que não queriam falar? Mas se eu vou lá, a minha mesma também teve isso, eu não vou, eu quero ir lá não, né? Sim. A minha adolescente de casa, eu tive resistência, tive que falar, não, vamos lá, vamos conversar. Já experimentou olhar para o coleguinha, né? Eu tinha que falar no caso. Já experimentou olhar? Né? Porque É, agora a gente não tem mais o sorriso para expressar, né? Mas a exato. gente tem o olhar, né? Sim. Então vamos. Não, é muito legal essa coisa do olhar, né? Porque eu acho que vai bem isso de encontrar. A gente tem que ter um novo olhar, né? Para todos esses casos. É, como você falou, assim, essa enxurrada de diagnóstico, vamos diagnosticar as crianças, então elas estão com esses sintomas, né? Esse estereótipo, então é isso, é aquilo. Na verdade, a gente tem que cuidar muito nisso, né? Que você falou assim, o olhar. Então, a gente está lidando muito com esse olhar das crianças pararem, os adolescentes pararem, né? Realmente se enxergarem, mas a gente também tem que ter esse novo olhar, né? Será que essa criança está com esses sintomas, mas será que é por algum tipo de diagnóstico ou será que é uma decorrente, né? Esse decorrer do que foi a pandemia, dessa falta de olhar o outro, né? Mexer a boca, verbalizar, de entrar em contato, de se movimentar, né? Porque tem muitas essas questões assim de não tô dando, que tem, né, dos educadores, né? Não tô dando conta dessa criança em sala de aula. Mas a gente também tem que olhar para esse educador, tem que olhar para essa criança de uma forma diferente, porque são novas crianças, né? São novas crianças que a gente tem dentro de casa, são novas crianças que estão chegando até a clínica, com um outro forma, né, de interação. Então eu vejo que a criança está com uma dificuldade de sentar, né? Às vezes tem isso, alguns pais trazem, né? Eu tô com dificuldade da criança parar quieta, mas é que ela ficou muito tempo numa tela, né? Essa ansiedade, essa falta de movimentação, a hora que ela realmente começa a ir para esse social, a se mexer, ela não quer parar, né? Ela tem essa dificuldade de parar. Ou esse, como você falou, né, esse atraso da fala. A gente estava conversando, né, com algumas fonos, e que se eu tiver alguém, né, a criança aprende pela cópia, né? Então, se ela está com essa dificuldade da máscara, né, de ver esse outro falando, articulando, né, ela tem uma dificuldade, ela vai ter esse atraso. Se a criança ficou durante a pandemia muito tempo em casa, não tinha um pátio, né? Não tinha esse movimento, esse espaço aberto, ela vai ter uma dificuldade motora, ela vai se desenvolver, caminhar, engatinhar, né? Mais tarde. Então, eu acho bem legal isso que você trouxe, né? Que a gente tem que realmente olhar para o outro, É né? olhar e fazer o convite, né? Propor como que está cada um, né? Singularizar, né? Eu acho que é muito Uhum, importante singularizar
que está acontecendo com cada uma dessas crianças, com cada um desses adultos, desses pais, também dar ouvido para os pais, eu acho que é muito sim. importante. Bom, eu trabalho com isso, né? Eu dou ouvido para os pais. Já faz alguns anos que é de adultos, de mães e de pais que eu cuido, né? Uhum, E dar ouvido para esses adultos e para essas crianças e ver o que se passa, né? É um desenvolvimento que fica um pouco diferente, um pouco atrasado, uhum, aspas, aí, em relação ao que poderia ser sem a pandemia, mas enfim, a gente não tem o comparativo, essas pessoas nasceram na pandemia, esses bebês nasceram, então assim, sim. ou era delas, a gente não sabe, mas a gente vai vendo e fazendo convite, né? Uhum, Fazendo convite para que isso possa acontecer no laço novamente, né? uhum, Esse laço que estava muito impregnado por sofrimento, muito impregnado por isolamento, muito impregnado por perda, muito sem separação, né? Quantas crianças vão fazer atraso de fala porque não tinham muita separação mesmo. A mãe precisava dar o peito para calar o bebê até para ela poder trabalhar. Quantas uhum, vezes a gente ouviu? Ela precisava trabalhar, então ela dava o peito. Não era numa comunicação entre o bebê que está pedindo algo e a mãe que está lendo, agora é uhum, hora de mamar. Muitas vezes esse peito vinha para que a mãe pudesse trabalhar. Veja que uhum, sofrimento. Isso vai fazer impacto? Vai. Estamos culpabilizando as pessoas? uhum, De forma alguma. Estamos uhum, olhando assim, o que foi possível para cada família fazer, o que foi possível para cada criança responder, e o que a gente faz agora, uhum, né? Como que a gente vai cuidar de todo mundo? A gente já está cuidando de nós, né? Fala assim, a gente, na verdade, foi pessoas sofrendo, cuidando de pessoas sofrendo, quando eu encontrava os colegas psicólogos, até fiz uma live ano passado com colegas psicólogos do Brasil, onde a gente falava disso, na verdade, a gente está sofrendo, cuidando de pessoas que estão sofrendo, e a gente precisa cuidar do nosso sofrimento, e também a gente procura um outro colega que também está sofrendo, né? uhum, E agora a gente está começando a respirar, e quem consegue ter um pouco mais de lucidez sobre isso, e a gente vai convidando para que cada vez mais pessoas pensem e saiam desse torpor de vamos parar de patologizar a criança, vamos sair desse torpor, vamos uhum, olhar, vamos ter um pouco de lucidez sobre o que elas precisam e para propor esses espaços, propor o espaço da psicomotricidade relacional, propor o espaço do brincar no parque, do que é possível agora, dá para fazer um piquenique em céu aberto, dá uhum, para fazer o que é possível fazer, além de ir voltando para a escola, né? uhum. De ler retomando, de convidar essas crianças, e aí se trata mesmo de convidar algumas crianças e adolescentes a voltar, sim, né? Sim. Voltar e vamos conhecer outras. A gente já está num momento da pandemia que eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? É esse A gente tem retorno, uma né? Eu, precisa pensar nisso. e é bem isso, essa, do voltar, porque a criança a gente ainda consegue, né? Então, levar num parque, pegar ali a mãe, né? Levar eles, ter esse espaço aberto, esse contato com o outro. Mas o adolescente, como você falou, às vezes ele não quer sair. Então, a gente tem que ir lá e tem que incentivar mesmo, de tirar ele dessa caverna, né? Porque eles entraram no mundo nessa briga com, com os hormônios, com esse social. Eles entraram numa caverninha, assim, né? Eu brinco, assim, que parece... A gente vê eles dentro de uma caverna e não querem sair dali, né? Então, realmente, essa busca de ir lá, de tentar mostrar o que tem fora dessa caverna, né? Então, o que eles podem fazer, incentivar eles a ter contato com outras que não seja pelo virtual, porque eu acho que também a pandemia trouxe para esses adolescentes muito esse entrou mesmo nesse mundo virtual, né? Ah, não, mas eu tenho amigos virtualmente, eu converso com eles virtualmente, né? Nenhuma ponte com o real, né? Com a Sim, corporeidade da amizade, né? E como a gente precisa disso, como o adolescente precisa disso também, até para entender o próprio corpo, né? Você falou dos hormônios, eu fiquei sim. pensando assim, tá acontecendo um monte de mudança e você não está assistindo o teu colega ter, porque Uhum, pela tela você não assiste isso, uhum, né?
Você tem um contato parcial com o outro, né? Uhum. É muito diferente. Claro que, graças a Deus, tivemos as telas, né? Sim. Para ter presença por um tempo, mas hoje a gente precisa voltar. E aí, nossa, um sem número, eu fico pensando em quantos adolescentes eu soube, através da clínica ou de amigos, ou de, né, diversas fontes, de adolescentes que estavam absolutamente fechados e cujos pais foram insistentes, o convite, e assim que voltam, florescem, né? Assim, Uhum. a flora de, nossa, que bonito que é quando a gente vê eles voltando e se soltando de novo, né? Saindo dessa caverna que a Cris falou, Uhum. né? E vendo o que é possível agora, se é no toquinho, que tipo de brincadeira vão poder fazer e os efeitos, né? Que efeitos psíquicos sensacionais que esses encontros vão produzindo, né? A gente Sim. vê quantos aí procurando psicólogos também via telas, mas que a gente vai vendo agora voltando para a vida, como eles agora, né, em várias cidades já vacinados, né, os Sim. adolescentes. Ainda bem. Aqui em São José não, né? São José é bem devagar, bem bravo. Sim, tá, né? A Curitiba Mas, também tá um pouco. Agora que estão entrando. mas algumas cidades já vacinaram todos os adolescentes, né? Sim. E aí, enfim, a gente tem uma margem de segurança para poder voltar, então a gente vai convidando os pais a pensar sobre isso, convidar os seus adolescentes aí, para quem é pai de mãe de bebê, pai e mãe de bebês, que possam também criar espaços de encontro, né? Sim. Seja um piquenique, alguma coisa, se as pessoas vão se sentindo mais à vontade ao ar livre, vamos aproveitar os poucos dias que tem feito sol, né? Sim, E aqui exatamente. também não está ajudando, vamos aproveitar os dias que tem feito sol. E vamos pensar nos encontros, né? A gente sabe que muitas famílias vêm fazendo isso faz tempo, Uhum. foram flexibilizando, foram fazendo suas bolhas, e a gente conta isso também, porque sabemos que quem foi criando essas suas bolhas, esses poucos amigos com quem foi convivendo, a gente também vai vendo que essas pessoas foram passando pela pandemia com menos sofrimento psíquico, né? Com Sim. menos marcas no desenvolvimento. E se a gente vê marcas no desenvolvimento, bora convidar essas crianças, essas famílias para o trabalho, para Sim. voltar para a vida, né? Para voltar para o encontro sem que o outro seja tão ameaçador, para que a gente volte a ter o outro como um tesouro, né? Exatamente. Porque de fato é, né? O Uhum. outro é um tesouro, claro. Muitas vezes, aí eu lembrei até do Schopenhauer, né? Que é essa coisa do porco, a metáfora do porco-espinho, né? A gente almeja Uhum. o laço e a gente também tenta Sim. fugir um pouco do laço porque é outro demais, né? Só que o Uhum. que a gente fez foi isso, ficou com outro demais o familiar, né? Sim. E sem o outro de fora, onde a gente pudesse circular de um outro jeito, Uhum. para além daquele jeitão que a gente consegue conviver com os nossos familiares, né? Exatamente. E aos poucos, assim, né? Porque eu vejo que algumas mães também procuram muito o que que eu faço, né? Eu quero colocar a criança, meu filho, o ano que vem na escola, mas até então ele não teve um contato social, né, com outras crianças. Então tem esse medo também dos pais, né, das mães, dos pais, e aí, né, como que vai ser esse contato com a criança ou na escola, porque muitos pais querem, né, que passaram, a criança tem 2 anos, e agora querem colocar na escolinha, né, ter esse primeiro contato. Eles ficam apreensivos, né? Será que ele vai dar conta? Será que meu filho vai dar conta de ir para uma escola, ver outras crianças, estar em contato com outras crianças? E a gente tem que acreditar neles também, né? A gente tem que dar esse suporte tanto para as mães, para os pais, quanto para as crianças, que eles vão dar conta, eles vão passar por um período de adaptação, como todo mundo passa, né? Eu sei que às vezes esse período de adaptação ele é sofrido, parece que é angustiante, que dói, né? Acho que e dói no pai, na mãe, né? De ter esse afastamento, da criança começar a ter esse contato, mas ele é necessário e a criança se adapta a isso, né?
ela tem esse outro contato. Então, promover esses espaços, como você falou, marcar encontros com as crianças, que eles possam estar ao ar livre para se desenvolver ali, para entrar em contato com essas outras crianças. É, conversar muito, porque as crianças elas são umas esponjinhas, né? Elas entendem quando a gente senta e conversa e mostra para elas, olha, isso vai acontecer, então explica para elas o que, que vai acontecer, né? Então tudo isso ajuda muito, né? Dentro desse espaço para a criança conseguir se adaptar a esse meio e assim como os adolescentes, né? Esse contato eu sempre falo assim, quanto mais livre as crianças estiverem num espaço, seja numa terra, numa areia, num parquinho, numa grama, isso também, porque eles foram perdendo esse contato mais livre, né? Esse brincar mais solto, estavam muito dentro de uma estrutura, então isso eu acho super favorável para as crianças ter esse contato, né, com esse espaço, com essa areia, com essa terra suja, né? Então eu acho super válido, eu falo assim, quando dá para fazer isso, que tem essa oportunidade, né, de fazer essas brincadeiras ao ar livre com outras crianças. E eu trabalhando com criança, eu vejo que a gente ter os protocolos, né, um pouco desse distanciamento, o uso da máscara, quando, né, as crianças conseguem usar lavar as mãos, funciona, os protocolos eles realmente funcionam, né? Então a gente tem que acreditar nisso também e dar esse espaço para as crianças vivenciarem isso também, né? Eles terem esse lugar delas, né? Afastar um pouquinho desse adulto, né? Tão cuidadoso e zeloso, assim, e ter esse espaço de brincar, né? Da brincadeira, do faz de conta, dessa comunicação, como você falou, né? O toque é tão importante, esse tônus, né? Eu acho super importante para todos dentro dessa E essa brincar. aposta, né, que aí quando a Cris fala dos pais a convidarem, né, fazerem essa aposta, é uma aposta tão importante porque a gente aposta na criança que ela vai dar conta de ir para a escola, ela vai dar conta de se separar, que Uhum, inclusive isso é muito bom, né? sim. Não é uma aposta assim de que ela dá conta de não se afogar, não é isso, não. É muito bom, né, poder Uhum, entrar nesse, nesse mar aí, né, de relações. uhum, Ela vai dar conta e também a gente passa uma mensagem de que a gente aposta no outro que vai cuidar também, né? A uhum, gente confia que isso que a Cris falou, a gente confia que os protocolos funcionam, né? uhum, A minha experiência, pelo menos, é de confiança, né? E eu transmito isso sempre que me perguntam, porque na escola dos meus filhos nunca houve uma transmissão interna, por exemplo, né? uhum, A gente começa a perceber onde é que estavam, mesmo no pico da pandemia, como é que aconteciam as transmissões, as pessoas pegavam Covid em contato sem máscara com familiares no fim de semana, nas festinhas clandestinas, nas festinhas, nos encontros. Não era nas escolas com máscara que as pessoas estavam pegando Covid. Né? Isso, uhum, pelo menos, eu consegui ler e, e conseguir também apostar nisso, transmitir isso para os meus filhos. Tipo, fiquem seguros lá, tá tudo bem lá, né? uhum, Podem ir para lá, fiquem com a máscara, lembra de ficar com a máscara em cima do nariz, não lembrar de passar álcool em gel, né? sim. E ter o contato possível, né? E eu acho que essa dupla aposta que a gente faz na criança e nesses outros cuidadores, nesse laço social para além da gente, acaba fazendo um efeito psíquico muito importante, Sim. que é talvez reparador, redentor desse vácuo enorme que nós ficamos aí de um tempo onde o outro era ameaçador, Uhum. né? A gente precisa voltar. E que delícia que foi quando a gente começou a se encontrar aqui no Florescer, por exemplo, né? Quando a Sim. gente começou, ai, que delícia que andar aqui no corredor, né? E a gente pode, então, estar junto, com a janela aberta, de máscara, passando álcool. E hoje eu penso que, da forma que eu atendo, eu poderia ter atendido a pandemia inteira, Uhum. né? Impossível pegar. Hoje eu consigo entender isso, né? Mas lá no começo a gente não conseguia, porque também a gente Tá. ficou numa paranoia, todos nós, né?
Uhum. Janela aberta, máscara de boa qualidade, álcool, né? Sempre que a gente toca nas coisas, a gente poder higienizar a mão. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que apostar nisso e ir voltando, né? Para a vida, fazer esse convite. Esse é o convite, e assim, eu acho que a gente pode até caminhando para o fim, né? Sim. Uhum. Não sei se você tem mais algum recado, mas eu, né, queria dizer da minha parte que é assim, contem conosco, né? A gente está aqui no Florescer com essa proposta de que o Semente seja um espaço de debates, de transmissão, de atividades também, né? Então a gente está na, no estudo, a gente está na transmissão de um para o outro e também a gente está na atividade, a Cris na ponta da atividade, a Karen na ponta da atividade, com a musicalização para bebês. Né? Então, a gente vai propondo atividades para favorecer esse encontro. Acho que a internet da Cris Ó. voltou, Cris, tá? A tua internet ficou dando volta porque Ah, voltou. Então, fica o convite que contem conosco, seja para a roda de conversa, seja para as atividades, que venham fazer troca conosco. A gente está nessa preocupação de como cuidar desses efeitos, como convidar esse desenvolvimento, como a gente pode botar uma interrogação no criança pandêmica para que a resposta possa ser para além disso. Né? Exatamente. E o quanto é importante, né? A gente, como você falou, tá ali, a gente quer ajudar essas crianças, né? As mães, os pais que estão nesse o sofrimento ou estão preocupados com, né, o que fazer e se vão conseguir, né, dar conta disso. Acho que a gente está estruturado para recebê-los de uma forma bem bacana. Ter eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo com os sementes, né, de acolher essa infância, essas crianças que estão precisando desse suporte, né, está sendo muito bacana. Ali eu vejo dentro dos grupinhos que eu tenho da psicomotricidade relacional, enquanto as crianças elas estão sedentas por esse movimento, né, por encontrar esse outro, e o quanto está sendo saudável para elas, como você falou, né, a gente se encontra no corredor e é tão bom você ver, né, e as crianças também sentem isso. Na hora que encontra o outro, o olhinho chega a brilhar, assim, né? Então, a gente tá de portas abertas, né? Procurem mesmo esse contato, uma conversa, um tira dúvidas, né? A gente tem tanto espaço bacana que a gente pode receber e pode acolher esses pais, essas mães e as crianças. Então, eu acho tudo válido, né? Seja uma conversa, um pedido de ajuda, a criança indo brincar ao ar livre, né? A gente acolhendo essas crianças. E eu acho que tudo vale a pena, né? A gente ter esse espaço ali, eu acho que vai ser bem bacana. Tá sendo, né? Esse retorno está sendo bem bacana. E obrigada, Cris, por compartilhar essa live comigo. Adorei estar com você. A Obrigada. gente então deixa essa live gravada para vocês e vocês podem nos chamar no WhatsApp, no direct do Instagram, para Uhum. dialogar conosco. Se precisarem de qualquer apoio, estamos aqui, né? Sim. Então, encerrando o ciclo de live sobre infância de outubro, mas que termina em novembro, a gente encerra essa live hoje. E qualquer dúvida, é só mandar pra gente lá que vai ter o prazer de responder as dúvidas. Isso aí. Então, tá bom. Um beijo, Cris. Beijo, Andréia. Fica bem. Tchau, tchau, gente. Também. Tchau, até logo.